Hoje eu quero trazer uma palavra para nós. Para nós, fala assim, para mim. Amém. Para nos renovar a fé. O apóstolo Paulo ele fala assim: não me canso de pregar as mesmas coisas. Quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de Jesus, isso renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa motivação. Hoje eu quero ler com vocês um texto da palavra do Senhor. Peço que você fique de pé mais uma vez. Vamos ler aqui na própria tela, que aí todo mundo lê junto. Vamos fazer uma coisa? Os homens lêem os versículos ímpares e as mulheres os pares, tá bom? Vamos lá? Primeiro os homens então, né? Tá aí? Não. Vamos lá. Homens, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Nós estamos lendo João capítulo 10, verso 1. As mulheres. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Amém. Podem sentar. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. E acontece muito no nosso meio de nós lermos a Bíblia, olharmos para algum texto e não entender nada. Lê e não entende nada. Acontece não somente em novos convertidos, mas às vezes também nos velhos convertidos. Porque quando você lê um texto, você não extrai alguma coisa dele e não toma cuidado também com o que você extrai do texto, porque há umas viagens, né? Às vezes pega um texto e usa uma palavra do texto para criar toda uma doutrina, uma mensagem. Não é isso que está sendo dito. Olha aqui, esse último versículo, aqui a Bíblia diz que Jesus usou o que ele usou aí? Comparação. Então isso é uma comparação. Então a Bíblia, ela é cheia de comparações, de alegorias, de parábolas, de sombras. E nesse caso, do que Jesus estava falando? Quando ele fala desse aprisco de ovelhas, que o ladrão, o salteador, não entrava pela porta. Estudando um pouquinho da cultura do tempo, da época, Jesus estava falando de apriscos públicos. Dentro das cidades, dos vilarejos, acontecia dos pastores estarem passando e precisavam guardar ali os seus rebanhos, porque eles não estavam no seu ambiente normal, eles estavam de passagem. Então haviam apriscos públicos, currais públicos, onde eles guardavam ali as suas ovelhas, tudo misturado, inclusive. E ali tinha uma porta de ferro, onde tinha um guarda, e somente esse guarda tinha chave, e ele cuidava durante a noite. E o que Jesus fala? Que aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. Mas o ladrão e o salteador, ele vai por outros caminhos. Então ele vai pela cerca e cata uma ovelha lá e rouba a ovelha. Então o que Jesus estava dizendo para as pessoas, tanto para os seus discípulos, quanto para os religiosos dali da época, que eram pastores de ovelhas, ele dizia que a necessidade da legalidade, de você cuidar de uma ovelha que é sua, de você se preocupar com a sua ovelha. Somente o guarda tinha a chave, só tinha uma porta, ou seja, só existe um acesso permitido até a ovelha, que é pela porta.
não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí o que acontece? Nós sempre temos alguém debaixo de nossa autoridade. Se você é pai e mãe, você tem as suas ovelhinhas em casa. Se você é líder de uma célula, você tem as ovelhas da célula. Pastor da igreja, as ovelhas da igreja. Se você é chefe no trabalho, coordenador, gerente, diretor, você tem pessoas debaixo da sua responsabilidade. E você precisa, e eu precisamos entender que existe um caminho correto, existe uma maneira correta de cuidar, de pastorear, de dar orientação, de dar instrução, de levar o alimento. E isso requer de todos nós, porque o Senhor não chamou ninguém para viver a vida sendo cuidado, como um inválido, como alguém que não produz nada. O Senhor nos chamou para produzir. E no reino de Deus, o produto do reino de Deus, sabe qual é? Olha para o lado. Esse é o produto do reino de Deus. São vidas. Irmão, a estrutura é muito bom. Som é bom, acústica, cadeira, ar-condicionado, ventilador, prédio. É ótimo, precisa, é necessário. Mas nada disso tem valor diante do principal, que são as vidas. Jesus, ele estava dizendo para aquelas pessoas a importância que ele dá para as vidas, a importância que ele dá para você. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, que não entra por caminhos esquisitos, mas entra pela porta com legalidade. E os ladrões roubavam as ovelhas no dia seguinte. Quando o pastor chegava lá, pedia para o chefe da portaria lá abrir, ele abria, está tudo misturado as ovelhas, e o pastor chamava as ovelhas, e elas ouviam a voz do seu pastor, e só vinham as ovelhas daquele pastor. As outras ovelhas ficavam lá dentro do aprisco, porque elas não reconheciam a voz do pastor. Aqui também fica para nós a mensagem que Jesus fala conosco. Ouça somente a voz de Jesus. Não vá atrás das vozes que tem no mundo. Continuamente você está sendo assediada por pessoas, por entidades, instituições, querendo te roubar da presença do Senhor, querendo te desviar dos caminhos do Senhor. Por isso você precisa ouvir a voz de Jesus apenas. Ele é o seu mestre, é o seu Senhor. A voz dele tem que ser reconhecível por você. Isso você alcança através de relacionamento com ele, através de intimidade. Você reconhece a voz de Jesus. Você lê a palavra de Deus e ela fala contigo, e você toma as suas decisões baseado na palavra do Senhor. E aí você não vai ser roubado, não vai ser levado pelo ladrão, pelo salteador, que não tem nenhum tipo de compromisso com você. Mas eles não entenderam. Eles ficaram pensando em ovelha, ficaram pensando em ladrão, ficaram pensando em aprisco, mas não entenderam que Jesus estava fazendo uma comparação. Ele pega e faz outra. Então Jesus fez outra comparação. Vamos ler. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai,
e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora Jesus faz uma segunda comparação, e é necessário, não que isso seja necessário para você ser alimentado, para você ter, o suprimento diário da palavra do Senhor, mas é importante conhecer, estudar, entender o que significa isso. E a cultura é muito importante para a gente entender as palavras de Jesus nesse caso. A cultura da época, qual que era agora a comparação? Então a primeira comparação é um aprisco público dentro da cidade. E Jesus faz aquela comparação dizendo que, primeiro, as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem apenas o seu pastor. Que existe uma porta de passagem que não é por outros caminhos que a ovelha vem até o seu pastor. Quem vai por outros caminhos é ladrão e assaltante. E aqui agora ele fala de um outro tipo de aprisco. Ele fala de um aprisco nas épocas mais quentes do ano, onde as ovelhas eram cuidadas em montanhas. Levavam as ovelhas para a montanha, havia um cercado de pedras, e as ovelhas ficavam ali dentro, e não tinha porta. Não tinha porta. O próprio pastor deitava-se na porta e ficava como sendo a porta das ovelhas. Então, para a ovelha sair, ou para qualquer animal entrar, ou qualquer pessoa entrar, teria que passar por cima dele, porque ele estava na porta. Ele era a porta. Quando Jesus falou isso, eles entenderam, assim como na primeira vez, que ele estava falando de algo comum para eles. A ovelha na montanha, tá, entendi. O pastor realmente é a porta. Mas aqui ele já começa a falar algo mais profundo. Ele começa a dizer que ele é o bom pastor. Ele já começa a levar isso agora para um outro nível e dizer para as pessoas: eu vou dar a vida pelas ovelhas. Se vier o lobo, eu cuido. Se vier um ladrão, eu protejo. Como diz a palavra do Senhor, Davi, quando veio um lobo ou um leão, ele matou o leão e salvou a ovelha. Quando veio um urso, ele foi para cima do urso, matou o urso e salvou a ovelha. Então, o pastor de verdade, ele cuida das ovelhas. E Jesus diz: eu sou o bom pastor e eu cuido das minhas ovelhas. Então creia que Jesus, ele cuida de você. Creia que ele está como porta de passagem, que não vai passar o lobo por ele, porque ele não vai deixar, e você está bem protegido dentro do aprisco, no meio das montanhas, num lugar bem fresquinho. Ele tirou você da cidade, do lugar que estava quente, aquele calor de 40 graus que nós passamos esses dias. Jesus tira as ovelhas e leva para um lugar fresquinho, para elas passarem a noite naquele lugar, e ele não larga lá, ele passa a noite com elas. Quando você vê aquele texto que os pastores de Belém recebem os anjos que dizem que tinha nascido o Salvador, a Bíblia mostra que eles estavam cuidando das ovelhas do lado de fora, num aprisco desse tipo. E por isso que entende-se que é mais ou menos ali na época de setembro, outubro, que Jesus nasceu, porque é a época quente, mais quente lá em Israel, então eles estavam por ali. Então o que acontece? Jesus, ele fala do quê? Do que Jesus está falando? De aprisco nas montanhas, não tinha porta, apenas uma passagem também, era cercado de pedras, eu já falei, e o pastor deitava-se na porta, ele é que era a porta. Olha só que comparação que ele faz. Ele diz assim: eu estou cuidando de você enquanto você dorme. Eu estou cuidando de você enquanto o inimigo está rondando, girando ao seu redor, tentando uma brecha para te tomar. Eu sou o bom pastor, eu não durmo, eu dou até a minha vida pelas minhas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Mas eles não entenderam, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não pode ser compreendida literalmente.
Se a gente pegar qualquer pessoa que tem cultura, tem uma boa interpretação de texto, ele lê a Bíblia, explica a história, o que está acontecendo. Se ele for um estudioso de grego, de aramaico, de hebraico, se ele conhecer arqueologia, ele vai até falar isso que eu falei para vocês aqui. Isso aí era assim naquela época, funcionava assim, os apriscos eram dessa maneira. Assim como esses homens entenderam também a parte técnica da coisa. Mas a grande profundeza da palavra do Senhor é você entender a revelação. É você entender o amor de Deus através do que Ele fez e deixou registrado para nós na sua palavra. Amém? Leia a palavra do Senhor como um livro que te traz o coração de Deus, que revela para você o plano e o propósito de Deus para a tua vida, que isso vai fazer com que você seja uma ovelha firme, confiante, não vai vacilar nos seus caminhos. Quando o pastor falar, vem, você vem, Jesus o bom pastor, você vai reconhecer a voz dele, não será confundido no meio do caminho. Quando você ouvir a voz de um lobo, você na hora vai detectar, esse não é o meu pastor, não vai atrás. Como o pastor Mer falou aqui, tantas mensagens tem no YouTube, e muitas vezes a gente quer procurar uma mensagem que venha justificar algo deformado no nosso coração, no nosso entendimento. Vai achar, tem um monte. Mas se você tem a palavra de Deus como bússola, como norte, como guia, como a voz do seu bom pastor, você nunca será confundido, nunca será enganado, amém? Tem tanto crente raquítico, porque não se aprofunda no conhecimento da palavra do Senhor, e aí é fácil ser enganado, ser confundido. Mas isso não acontece aqui, amém? Nós aqui somos profundos na palavra do Senhor, amém? Por falar nisso, dia 6 de fevereiro começa a escola de discípulos, é isso? Amém? Quem não fez a matrícula e gostaria de fazer, pastora Leni, procure ela. E o Enraizar também retoma nesse dia 6 de fevereiro. Tem novidades aí, nós vamos anunciar depois. Então venha para estudar, para conhecer as doutrinas fundamentais, aquilo que te dá base. Nós cantamos que Jesus é o nosso fundamento. Sem fundamento a casa cai, irmãos. Sem fundamento você vai ser facilmente enganado, e o lobo vai te levar, o lobo mau vai te levar, mas o bom pastor quer cuidar da tua vida, amém? Quando Jesus começa a falar isso, ele agora começa a fazer uma revelação. Ele começa a falar agora algo que para aquela época, agora sim eles não entendiam, não iam entender nada, porque agora ele começa a dar uma revelação. Jesus começa a falar da comunidade e da família. Ele diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Agora Jesus começa a dizer: judeu, preste atenção, o plano de Deus é através de vocês, mas é para toda a humanidade. O plano de Deus não é exclusivo para vocês, mas é para alcançar todo o mundo. O mundo inteiro será alcançado. Eu estou dizendo algo a vocês aqui, e o que eu tenho a dizer, as ovelhas todas do meu pai, do meu pasto, do meu aprisco, não estão todas aqui. Mas saibam de uma coisa: haverá um rebanho só, e só um pastor. Não haverá mais divisão, gentio e judeu serão de ambos os povos, diz a palavra do Senhor. Ele fez um só, e Ele é o nosso pastor maravilhoso. Então o que acontece? Jesus começa agora a falar mais diretamente para eles. Ele diz que os gentios seriam alcançados. Ele diz: não haveriam mais dois povos. O próprio Jesus as alcança e conduz.
Ele mesmo fez isso. Foi através do exemplo dele, através da sua morte, que ele fala: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nesse caso não foi uma alegoria, nesse caso foi literal. Ele deu mesmo a vida dele pelas ovelhas, foi até o fim. E agora ele explica como que ele vai fazer isso. Verso 17: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então Jesus, ele diz que, em primeiro lugar, aprenda isso: ninguém matou Jesus, foi Jesus quem se entregou. Quando eles vão prender Jesus, ele fala: eu tenho estado com vocês todos os dias, e falando abertamente no templo e nas ruas. Por que vocês estão vindo aí com espada, com paus, com armas para me prender? Estou aqui, pode me levar, mas deixa minhas ovelhas ir. Levem a mim. Então Jesus, ele se entregou. O poder da vida e da morte estava na mão do Pai, e Jesus tinha conexão. Ele era o próprio Deus com o Pai, e ele sabia que ele daria a sua vida e tornaria a tomá-la. Ele ressuscitaria. Então ninguém matou Jesus. Isso nos traz confiança e convicção de que o nosso bom pastor, além de bom, é poderoso e tem o poder da vida e da morte. E o clássico texto que fala que nosso Salvador foi dado pelo Pai. Vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16, na versão, nova tradução na linguagem de hoje. O amor de Deus, ele se manifestou através de uma atitude. Então Jesus, ele é uma porta para a nossa salvação. Ele é uma porta para a nossa proteção. Ele é uma porta para a nossa confiança de que nós estamos bem cuidados, bem servidos por Ele, e que nada vai nos alcançar, nos abalar. Ele é essa porta de salvação que Deus abriu para nós. Então, primeira comparação que eu quero fazer hoje para nós aqui: Ele é a porta de salvação para as nossas vidas. Essa é uma semana que na célula você pode convidar bastante não convertido. É uma mensagem evangelística para você ministrar na célula. Amém, líderes? Amém. Fala um pouquinho mais de porta. Só mais uma curiosidade sobre portas. Lá em Jerusalém tinha 12 portas. Na cidade, nos muros de Jerusalém, tinha 12 portas. Uma dessas portas era chamada Porta das Ovelhas. Passava só o gado por essa porta. Essa porta... Opa! Volta. Era a menor porta, só passava o gado nessa porta. Ela era mais baixinha, mais estreita. As outras eram maiores. E depois dessa porta tinha 5 tanques de água que as ovelhas se lavavam antes de chegarem até o templo. Então aqui tem, irmãos, tudo que tem na Bíblia tem significado. Quando Jesus fala para Moisés construir o tabernáculo, nós já vamos falar um pouquinho dele. Quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, Deus fala claramente para Moisés: Moisés, é para fazer exatamente do jeito que eu estou te falando, não muda nada, faz desse jeitinho, porque as cores têm significado. Agora eu estou explicando. As cores têm significado, o formato tem significado, os utensílios têm significado, o lado que o tabernáculo está virado para o sol tem significado, tudo tem significado. E essa porta também, que foi construída, a porta das ovelhas, e em seguida tem os tanques. Olha só, Jesus não é a porta, você passa pela porta, e depois tem os tanques para se lavar. O que significa isso? Você entra no processo do batismo.
Você não só recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você toma um passo de fé e se batiza nas águas agora. E além disso tem mais, tem 5 tanques de água. Você vai se lavar, santificando-se diariamente. Você, ao se lavar dos seus pecados, dos seus costumes, dos seus vícios, o Senhor vai te transformando. Esse é o processo de santificação até você chegar na presença do Senhor. Tudo tem significado. Eles não entendiam o porquê das coisas. O judeu pentecostal da época devia entender, né? Ele buscava na revelação, mas não entendia tudo, ainda tinha muita coisa que estava velada. Como a Bíblia diz, eram sombras das coisas que iam acontecer. Todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra, ele aponta para o que Jesus fez e ainda vai fazer. Então, olha só que coisa. E o processo de santificação, igreja, entenda uma coisa: o dia que você recebeu Jesus, você recebeu a santificação de Jesus na sua vida. Então, naquele momento, você é santo, tornou-se santo, por causa da santidade de Jesus. Amém? Amém. Primeiro ponto. Só que você não é santo, nem eu. Nós pecamos, nós temos falhas. E aí o que acontece? O segundo passo é a santificação diária e contínua. Todos os dias você se arrepende, pede perdão, pede ajuda do Senhor, busca na palavra, faz jejum, faz oração, faz maratona de oração de 24 horas, para você ir se purificando, se santificando. Processo contínuo que termina só na sua morte ou na volta de Jesus. E o último processo de santificação que acontecerá, ele vem depois da sua morte, quando Deus pega esse seu corpo pecador, meu corpo pecador, e transforma em corpo glorioso, onde não tem mais a ação do pecado. Essa é a santificação eterna. Então você recebe Jesus e a santificação dele vem para você. Na sua caminhada diária, você se santifica, negando a sua carne, fazendo a vontade de Deus, pedindo perdão, perdoando, andando na presença do Senhor, até o último dia da sua vida. E sempre entendendo o que o apóstolo Paulo disse: uma coisa eu tenho certeza, que eu não alcancei a salvação, mas uma coisa eu faço, as coisas que para trás ficam, eu deixo e prossigo para o alvo. Então o que ele fazia era diariamente pedir perdão, se santificar. E por fim, teremos a santificação no céu, quando esse corpo pecador será transformado. E aí você não terá mais o poder do pecado sobre a sua vida. E agora, em 15 minutos, é que eu vou começar a pregar. Vamos lá. Concluindo, Jesus não é a porta? Só que depois da porta existe o quê? Existe um caminho a seguir. Tá ruim a cor? Depois da porta existe um caminho a seguir. E Jesus ele fala na palavra do Senhor num texto muito conhecido, que está em João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Tinha que ser Tomé, né? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós, a gente cita esse versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Parece, virou até já uma coisa repetitiva, às vezes a gente se torna até um papagaio repetindo, né? A mensagem para nós está clara: Jesus é o caminho, que legal. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que joia. Ele é a verdade, Jesus é verdadeiro. Ele é a vida, sim. Mas Jesus estava dizendo algo claro para eles. Eles entenderam o que Jesus quis dizer. O tabernáculo que eu falei para vocês agora mesmo, ele tinha 3 portas. Não dá para enxergar nessa aí, mas na próxima vai dar. Essa primeira porta aqui, a porta de entrada, eles chamavam de caminho. Dentro da cabana aqui no tabernáculo tinha uma segunda porta,
que eles chamavam de verdade, para entrar na cabana. E dentro da cabana, uma terceira porta, que eles chamavam de vida. Nós já vamos explicar isso. Então aqui uma imagem do tabernáculo um pouco mais colorida. Então essa primeira porta aqui na entrada, eles chamavam de caminho. Então Jesus falou assim: olha, eu sou a primeira porta do tabernáculo, eu sou a porta de entrada do lugar santo, e eu sou a porta de entrada para a presença de Deus, lá onde fica a Arca da Aliança. E eles não perguntaram mais nada quando Jesus fala isso, porque eles entenderam que esse era o caminho para chegar até a presença de Deus. Para chegar até a presença de Deus é somente através de Jesus, e o tabernáculo inteiro, ele é uma sombra de Jesus. Ele apontava para a obra de salvação de Jesus, porque a única finalidade do tabernáculo era perdão de pecados, santificação do seu povo, a adoração e a presença de Deus. É tudo que Jesus faz. Vendo aqui melhor, de frente, aqui você tem a porta, o caminho. Essa porta, ela não tem tranca. Primeira característica interessante da porta da entrada do tabernáculo: nenhuma das portas tinha tranca. Diferente daquela porta da comparação que ele fez lá no aprisco público, que tinha uma porta de ferro, que tinha um porteiro. Essa não. Por isso que ele não está fazendo comparação daquela porta em si, mas ele estava falando a respeito do cuidado que o pastor tem pelas suas ovelhas, e a questão da ovelha reconhecer a voz do seu pastor. Essa era a mensagem que ele queria dar lá. Aqui agora ele está falando de outro sentido. A porta do tabernáculo, chamada caminho, sou eu. Para você entrar no tabernáculo de Deus, você tem que passar por mim, disse Jesus. Que é essa porta aqui, colorida, bonita, né? De fabricação difícil com certeza para a época, mas eles fizeram exatamente como Deus havia orientado. E Jesus, ele fala em Mateus capítulo 7, que eu quero ler com vocês, algo também que para nós é meio obscuro às vezes. A gente já aprendeu a associar isso com uma vida difícil, com abnegação, amém? Tem também esse significado. Mas Jesus também estava falando da porta do tabernáculo chamada caminho, quando ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Do que Jesus está falando? Como era essa porta do tabernáculo chamada caminho? Não sei se vocês conseguem perceber, mas no canto direito ali ela está empurradinha para o canto. Não era uma porta como nós temos, você abre do formato normal. Era uma porta de um véu pesado, era pesado esse véu, várias camadas de tecido, não tinha tranca, mas era bem pesado. Para você passar, você tinha que empurrar o véu e passar por um caminho estreito para você entrar. Era exatamente isso que Jesus estava falando. Da mesma forma que a porta do tabernáculo, ela é estreita, não era tão simples assim, você tinha que fazer um pouco de força, empurrar a porta para passar. São poucos os que querem isso, porque as outras portas que tem no mundo, elas são largas, são amplas, você abre facilmente, você tendo a chave ou ela estando aberta. Mas a porta do caminho da vida, ela é uma porta estreita. Então era um véu espesso, não se passava no meio como uma cortina, então não era separado. Você abre assim como uma cortina e entra. Você passava pelo canto, empurrando. E era apertada devido ao peso do véu. Então a primeira coisa. E uma coisa importante: não tinha chave, não tinha tranca. O que quer dizer isso? O caminho da salvação está disponível a todos. Era essa a figura da porta do caminho, não ter chave. Nenhuma das três portas tinha tranca. Ela era disponível para todas as pessoas.
Segunda coisa, passando pela porta caminho, a primeira coisa que tinha que acontecer era o sacrifício. Então ali está difícil de ver, mas aqui ali é o altar do sacrifício, onde eles ofereciam-se um cordeiro sem defeitos, e a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então logo após eles entrarem, a primeira coisa que o sacerdote fazia, ele ouvia o que o pecador cometeu, ele contava para o sacerdote, falou: cometi tal pecado, e oferecia-lhe o cordeiro em sacrifício. O sacerdote oferecia o cordeiro em sacrifício. O objetivo hoje não é falar sobre as peças do tabernáculo, apenas das portas. Depois a outra peça, apenas rapidamente, era a pia de bronze. Era uma pia cheia de água, onde o sacerdote se lavava. E isso também representa a santificação contínua, que eu já falei nas cinco bacias de água que tinha lá na porta das ovelhas. Então no tabernáculo também, logo depois do sacrifício, ele se lavava para poder aí sim entrar no lugar santo. Então o que acontece, amados? Eu e você, nós não podemos parar na salvação. Recebi Jesus e estou salvo. Não para aí. Há necessidade de um processo contínuo de santificação em nossa vida. É um caminho a ser seguido até chegar à salvação final, a presença gloriosa de Deus. Porque hoje nós temos o Espírito Santo, é Deus sobre nossas vidas, mas nós ainda não vivemos tudo. A presença mesmo de Deus, total e completa, vai ser só na santificação final, quando o nosso corpo mortal for transformado num corpo glorioso. Não pode parar. Crente que para no meio do caminho estraga. Não pode se acostumar com a fé. Eu não posso me acostumar e dizer assim: não, eu já tenho uma vida organizada. Isso é moral. Isso é mais do que a nossa obrigação. Aliás, o Brasil, o mundo está tão corrompido que quando a pessoa ela devolve um troco que recebeu errado, ela é louvada. Quando ela acha uma coisa que é de alguém, devolve, ela é louvada. Quando não traz a sua esposa, ele é louvado. Isso é mais do que a nossa obrigação. Nós precisamos muito mais disso. Processo de mudança. Como o pastor Mer lembrou, num dos devocionais, os ídolos do nosso coração. Ídolos que precisam ser mortos. Às vezes eles voltam. Aí você tem que detectar isso no teu processo de santificação, na busca do Senhor. Ele vai te falar, e ali você vai negar aquilo, pedir perdão a Deus, e mais um dia você venceu. Crente mata leão, mas é todo dia. Mata um leãozinho todo dia, porque o leãozinho quer te dominar, quer te tirar da presença do Senhor. E quando você faz isso com o suporte, com o apoio do Espírito Santo, é maravilhoso. Porque se você faz na força do seu braço, é difícil. Você vai querer ser um moralista, você vai querer ser uma pessoa boa na vista das outras pessoas. Mas o que Deus está olhando é o que está aqui dentro, no seu peito, dentro do seu coração. Porque Deus fala para Samuel: Samuel, você está olhando esses homens aí fortes, musculosos, guerreiros e valentes, mas eu não escolhi nenhum deles, porque eu não julgo como julgo o homem, porque o homem vê a aparência, mas eu, Senhor teu Deus, eu julgo o coração. E era Davizinho, franzino, jovem, cuidando das ovelhas lá no meio do pasto. Esse que seria o verdadeiro rei de Israel, que Deus tinha escolhido. Então não é a aparência exterior. É claro que é importante a aparência exterior. É claro, como eu falei, hoje quando faz a coisa certa, parece que fez a coisa certa. Isso é mais do que a nossa obrigação, porque as pessoas vão vir até Cristo, primeiro lugar, através do nosso testemunho. Depois elas vão ouvir a mensagem que sai da nossa boca, e depois elas vão dar acesso ao Senhor, entrar no coração delas. Então o processo de santificação precisa existir. A segunda porta é uma porta que eles chamavam de verdade. Então é a porta daquela cabana que tem lá no meio, a porta de fora daquela cabana, que também era de véu espesso e também não tinha tranca. E por que
ela era chamada verdade? Vamos olhar lá por dentro. Lá por dentro chamava lugar santo. Então você tem aqui o menorá, que é o candelabro de ouro, e aqui no canto você tem os pães da proposição, e aqui onde está o sacerdote você tem o altar do incenso. O que eu quero falar é sobre a porta de entrada. A porta chamava verdade, porque era ali que o sacerdote contava a verdade para Deus a respeito do pecador. Então o pecador levou a ovelha para sacrifício e falou: olha, eu roubei, eu peguei o boi do meu vizinho, já restituí segundo a lei de Moisés e vim aqui pagar o sacrifício. E ali o sacerdote dentro daquele lugar falava: Deus, o pastor Marcelo roubou a ovelha do vizinho e ele veio aqui pedir perdão, perdoa ele. Então o sacerdote intercedia ao Pai por aquela pessoa. Por isso essa porta era chamada de verdade. Está percebendo? Quando Jesus falou para eles, eles sabiam exatamente do que ele estava dizendo. Para quê? Tudo isso para que o final de tudo fosse essa última porta dentro do lugar santo, que fica na frente do altar do incenso, que é chamado de vida. Então a vida é a porta que conduz até a presença de Deus. Lá dentro, você vê aí do seu lado direito, lá dentro você tem a Arca da Aliança, que representava exatamente a presença do Senhor. Uma caixa de madeira de acácia, toda coberta de ouro, com uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins em cima. Dentro dela tinha a vara de Arão que floresceu, tinha as tábuas dos 10 mandamentos e um vaso com o maná que veio do deserto, e representava a presença de Deus. Se o sacerdote, que só podia entrar aí uma vez por ano, entrasse em pecado, ele morria na hora. Por isso ela era chamada de vida, porque Deus é que dá a vida. Então Jesus falava assim para eles: olha, eu vou para o Pai e vocês vão vir atrás de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até a presença de Deus a não ser através de Cristo, através de mim. Amém, querido? Só entra nessa porta quem confia nele. É interessante que o sacerdote nessa época ele tinha tanto medo. Era só o sumo sacerdote uma vez por ano. E hoje nós temos a maravilhoso privilégio de entrar na presença de Deus todo momento. Esse véu aí, essa terceira porta, diz a palavra do Senhor que quando Jesus deu um brado e morreu, a Bíblia diz que de cima embaixo esse véu espesso se cortou e abriu o acesso até a presença de Deus. Não tem mais divisão entre os homens e Deus, porque Jesus abriu esse caminho. E tem que ser de cima embaixo, para não dizerem que foi uma coincidência ou que foi alguém que foi lá e cortou. Não, mostrando que foi de Deus para os homens é que veio a salvação. Não é através dos homens para Deus, é através de Deus para os homens. Agora só entra aqui. Os sacerdotes, eles tinham tanto medo que eles nem dormiam na noite anterior a esse dia, porque se ele tivesse um sonho sensual, ele tinha medo de entrar lá e estar em pecado. Passava a noite em oração, em adoração, para quando ele entrasse lá ele estivesse puro. Amarrava uns sininhos na cintura e uma corda, e a corda ficava lá fora. Se o sininho parasse de balançar, os outros sacerdotes já sabiam, morreu. Aí puxava ele com a corda, porque se entrasse lá morria também. Isso são sombras, irmãos. Sombras que mostram o que? Deus é santo, e na presença de Deus não entra pecado. Não entra. Deus é santo, e nós precisamos ser santos como Ele é santo. E isso é um processo diário na sua vida, até a volta do Senhor. Lute contra o pecado, confie de verdade no Senhor, porque eu escrevi aqui: só entra nesse lugar chamado vida quem confia no Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que texto maravilhoso. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer,
e Ele lhe mostrará o caminho certo. Estava num dos devocionais também esse texto, só que na NVI. Confie nele e não na sua sabedoria. Ele vai, lá diz assim na NVI: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Fui eu que fiz o devocional, e quando eu fui fazer no dia certo, aí Deus falou comigo. É engraçado, né? A gente escreve lá atrás e depois você vai fazer, aí Deus fala contigo de outro jeito. E Deus falou comigo: Marcelo, para de confiar na direção da sua família, estar na sua mão, na direção da igreja, estar na sua mão, na direção do trabalho, estar na sua mão. Sabe o que você tem que fazer, Marcelo? Confie em mim. Me veja, Jesus, me veja em tudo que você fizer. Tudo que eu puser a mão para fazer, Jesus faria. Jesus está nesse negócio. Então sabe o que vai acontecer? Jesus falou para mim: eu vou consertar a sua casa, eu vou consertar a igreja, eu vou consertar o trabalho, eu vou consertar a sua vida. Reconheça ao Senhor em tudo o que você fizer, e Ele endireitará as suas veredas. Ele te levará até o caminho certo, porque em Deus não há confusão. Amém? Então, finalizando, Jesus, Ele é a porta, o caminho, a verdade, e Ele é a vida. Glorifique ao Senhor por você ser uma ovelha de um Deus tão amoroso, que ficou na porta para impedir o lobo, que te ensinou o caminho, que cuida de você diariamente, que nutre a sua vida, e que diz que no final de tudo Ele vai te proporcionar a vida eterna na presença do Pai, porque Ele é a vida. Amém? Vamos louvar o Senhor.